Graça e paz, família, tudo bom? Nós vamos aqui para o terceiro vídeo nas explicações aqui sobre o livro do profeta Ezequiel. E nessa terceira parte nós vamos falar sobre o momento em que Deus começa a trazer a Ezequiel as profecias sobre os povos vizinhos a Israel. E aí as profecias são contra o povo de Amon, o povo de Moabe, o povo de Edom, os filisteus. Profecias também contra a cidade de Tiro, a cidade de Sidom, contra o Egito e contra a Assíria. Todos esses povos vão, num contexto histórico, geográfico e político, serem dominados pelo Império Neobabilônico, sob o comando de Nabucodonosor. Para Israel, a história é um pouco mais simples. Se você resumir só no povo de Israel, que são os relatos bíblicos, Nabucodonosor leva cativo de Israel e de Judá para a Babilônia os sacerdotes e a realeza de Israel. Os cidadãos mais importantes de Israel são levados cativos e ficam na Babilônia em seu cativeiro. Jerusalém é sitiada, Israel é destruído, Judá é destruído, as cidades ficam em ruínas. E esses povos vizinhos, eles se aproveitam da situação para poder ocupar partes do território de Israel e para prejudicar o povo mais do que, o cativeiro babilônico já seria castigo suficiente. Mas tudo isso foi previsto, tudo isso foi profetizado. Deus compara, no vídeo anterior você viu isso, Deus compara Israel e Judá a prostitutas. Deus compara o seu povo com prostituição, pois eles se prostituíram com outros deuses, e chegou o momento do acerto de contas, chegou o momento da punição, mas eu prefiro a palavra correção, porque pune quem não gosta, vai te punir quem te odeia, mas quem te ama vai te corrigir, para que você não volte a errar. Então Deus vai lá e traz profecias contra Amon, contra Moabe. Esses povos, amonitas e moabitas, são descendentes de Ló, numa relação incestuosa com suas filhas. No livro de Gênesis isso é narrado, onde as filhas de Ló, com medo de não deixarem descendência para Ló, elas dormem com seu pai, e aí numa relação incestuosa nasce Moabe, de uma das filhas, e Amon, da outra filha de Ló. E gera as nações dos Moabitas e dos Amonitas. A nação dos Edomitas, Edom, são dos descendentes de Esaú, irmão de Jacó. E há profecia contra eles também. Contra os filisteus, ali na região da Palestina, inimigos históricos dos judeus, dos israelitas. E, por exemplo, a batalha entre Davi e Golias. Golias era um filisteu de Gate, e houve muitas batalhas, principalmente no reinado de Davi, houve muita guerra contra os filisteus. Deus também traz profecias contra Tiro, Sidom, Egito e contra a Assíria. O Império Neobabilônico vai ocupar tudo isso. No contexto político histórico, decorrer da história é que o Império Neobabilônico vai se tornar o maior império da Idade do Ferro. E depois disso, os persas acabam destruindo o Império Neobabilônico e assimilando esse império, tornando o grande Império Persa. Depois, Alexandre o Grande traz com o Império da Macedônia, com os gregos, ele cruza a região da Turquia e toma pelo mar também o Império da Pérsia. E aí ele forma o grande Império de Alexandre, que a gente sabe que historicamente depois vai ser assimilado pelos romanos, o que vai tornar ali toda a parte do mundo civilizado a grande Roma. Israel nunca mais vai voltar a ser o mesmo. Israel nunca mais vai se tornar uma nação totalmente independente. Por mais que alguns contextos históricos vão dizer que não houve reinados, sim, mas sempre vai haver alguém muito maior do que Israel, que vai subjugar Israel, que vai estar acima de Israel, e os reis de Israel vão sempre prestar conta com esses grandes imperadores. Isso é a grande verdade. Há também, nesse finalzinho da profecia de Ezequiel, um momento da restauração,
onde Deus promete restaurar Israel e promete santificar Israel. Só que o grande interessante disso é que Deus não faz isso por mérito de Israel. E nós vamos falar disso um pouco mais para frente. Deus promete a restauração, traz essa restauração e anuncia a construção de um templo. Mais uma vez, falando de história, de geografia e de política, é preciso deixar claro que esse templo, da forma com que está na profecia de Ezequiel, fisicamente, um local, um santuário, ele nunca é erguido dessa forma. Ele nunca é construído dessa forma, porque não é bem de um templo físico, uma igreja, por assim dizer, um santuário, por assim dizer, que Deus está falando. O negócio vai um pouco mais além e existe alguns textos em Ezequiel que não pode ser lido apenas de forma política e de forma histórica. É necessário uma espiritualidade para que se possa entender o contexto. Para começar a lidar nesse contexto, já parando um pouco de falar de história e de geografia, lidando essa parte espiritual do contexto das profecias de Ezequiel, vamos falar primeiro da profecia contra Tiro. Existem duas partes da profecia de Tiro. A parte física, onde ele trata do líder homem de Tiro, da pessoa que governa Tiro, da pessoa que governa. E isso está ali em Ezequiel 28. E nós podemos ler os 2 primeiros versículos que diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro. E eu quero fazer uma pausa aqui. Príncipe é da família real, ele é o filho do rei. Ele está abaixo da autoridade do rei. Mas quando Deus fala ao príncipe de Tiro, está falando do homem que governa, mas ele está abaixo de uma autoridade. Que isso fique bem claro. E agora vamos continuar. Assim diz o Senhor Deus, porquanto o teu coração te elevou e disseste, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, e não passa de homem, e não és Deus. Ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Deus está falando de um homem, e o texto deixa isso muito claro. Você é um homem, você não é Deus. E por que o governador de Tiro tem essa sensação de que eu sou Deus? Porque existe algo ou alguém que é soberano a ele, que é maior do que ele e que influencia diretamente nas decisões desse príncipe de Tiro. E quem é este ser maior do que o príncipe de Tiro e que influencia ele? Nós vamos conseguir ler isso em Ezequiel, ainda capítulo 28, mas no versículo 12, que diz assim, Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Agora já não é mais um príncipe. Agora ele está falando do maior patamar que pode haver em Tiro. E ele diz, o rei de Tiro. E diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida. Falando desse rei de Tiro. Cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Versículo 13, ele é a chave do que a gente está falando. E diz assim, estiveste no Éden, jardim de Deus. Aqui eu posso parar porque depois vai começar a falar da composição, do que ele se veste, vai falar de pedras, você se veste de pedras preciosas e tudo mais. E eu te convido a ler o final desse livro de Ezequiel, esses últimos capítulos, para que você tenha essa total compreensão. Não adianta você assistir vídeos, ouvir explicações e pregações, você tem que ler a Bíblia. E antes disso eu te convido a fazer o seguinte, uma oração, Senhor, que seja o teu entendimento, que seja do teu espírito. Porque a Bíblia não é só um livro, ela é a palavra de Deus. E apenas o Espírito Santo de Deus te traz a total compreensão da letra, a total compreensão da palavra que contém a Bíblia. Então eu te convido a, antes de ler a Bíblia, fazer essa oração e pedir a Deus que o Espírito dele possa te revelar aquilo que Deus tem para te revelar. E aí sim você pode fazer a leitura da Bíblia na ordem que você quiser, da forma que você quiser, e aí fica entre você e Deus. Mas saiba que quem traz o entendimento é o Espírito Santo. A palavra de Deus ele vem falando sobre que ele esteve no Éden, esse rei de Tiro. E agora, traçando de forma bem consciente, é impossível que o homem rei em Tiro estivesse pisado no Éden, estivesse ali junto com Adão, estivesse junto com Eva. Mas Deus diz que ele estava no Éden. Então não estamos falando de um homem que governa Tiro.
Estamos falando da entidade espiritual que governa Tiro. E essa entidade que levou o príncipe de Tiro a dizer: eu sou Deus e eu me assento no trono de Deus. Estamos falando do diabo. E aqui em Ezequiel 28, a partir do versículo 11, você consegue ter uma explicação de Deus de quem ele era, de como ele era. Por exemplo, no capítulo 14, o início dele diz: tu eras o querubim ungido para cobrir. Interessante que lá no início do capítulo 28, ele fala o seguinte, no final do versículo 2. O final do versículo 2 é: e não passas de homem, o príncipe de Tiro. Agora ele fala do rei de Tiro e ele diz, no versículo 14, tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Agora ele não fala de um homem, ele diz, você era um querubim. Eu não vou entrar nas nuances e nos detalhes do que é um querubim, até porque não importa o que a minha imaginação diz, não importa o que eu acho, não importa a minha opinião. Como eu disse nos outros vídeos e repito, o que importa é o que a Bíblia diz. Se você ouvir alguém falando eu acho, eu penso, eu creio, a minha opinião, isso desconsidera. Mas quando você ouvir a Bíblia diz, vai na Bíblia, confere se realmente é isso. Então, cara, é verdade, segue o barco e vida que segue. Saindo um pouco da profecia contra Tiro e indo agora contra o Egito, você começa a ver, por exemplo, no capítulo 29, ele diz, no versículo 3, 29, versículo 3, fala e diz, assim diz o Senhor Deus, eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão. E continuando, diz assim, que pousas no meio dos teus rios e que dizes, o meu rio é meu e eu o fiz para mim. Isso é o capítulo 29, versículo 3. E aí Deus vai falar sobre esse faraó, sobre esse rei do Egito. E lá no versículo 9 do capítulo 29 diz assim, e a terra do Egito se tornará em desolação e deserto, e saberão que eu sou o Senhor, porquanto disse, o rio é meu e eu o fiz. No final, Deus ainda vai falar contra a Síria, vai falar que é um cedro do Líbano no meio do jardim e que não havia no jardim, não havia nenhuma árvore maior do que ela e as árvores estavam à sombra dela e que estava no jardim de Deus, ou seja, ainda se trata do Éden, ainda está falando de uma entidade espiritual que governa toda aquela região. Então por que a Babilônia foi criar aquele império neobabilônico com permissão de Deus e Nabucodonosor veio a tomar todas aquelas nações? Porque Deus tinha uma correção para aquele lugar. Todos aqueles deuses foram destronados. Toda aquela região espiritual foi limpa por Nabucodonosor. Mas Nabucodonosor não era hebreu. Nabucodonosor não cultuava ao Deus vivo. Nabucodonosor era politeísta. Nabucodonosor levantou uma estátua dele mesmo e mandou que todos se curvassem diante dela. Isso não é um servo de Deus. Você precisa entender que Deus trabalha na eternidade. Deus não tem início, Deus não tem fim. Para Deus tudo é hoje, para Deus tudo é ontem, para Deus tudo é amanhã, para Deus tudo é agora. Para nós seres humanos isso é inconcebível, para nós isso não cabe, a gente não consegue entender. Lógico que não, nós somos limitados ao tempo e ao espaço. Deus não. Então nunca limite a Deus a nossa compreensão, porque Ele é Deus e nós somos apenas homens. É porque não cabe na tela, né, fazer a diferença do patamar de Deus e homem, não dá, não cabe aqui. Mas é mais ou menos por aí que funciona. Deus ele trata tanto dos homens e do que eles fizeram, e eles precisam de correção. E Deus agora trata daquele que levou o homem a cometer esses erros. E ele não é uma correção, é um julgamento. Deus sentencia o diabo, sentencia ele a derrota eterna, porque ele derrubou o homem. E aí, dando continuidade, vem uma questão que é a restauração. E a restauração não é só do povo de Israel. Eu gostaria que você entendesse que Deus trabalha com nomes. E o nome tem significado. Deus mudou Abrão para Abraão. Deus mudou Sarai
para Sara e Deus mudou Jacó para Israel. E por que Deus mudou Jacó para Israel? Jacó era usurpador. O nome Jacó significa isso, ladrão, aquele que pega o que não é dele, aquele que toma o que não te pertence. Jacó. Israel, príncipe de Deus. Jacó era o único príncipe de Deus e agora é a nação de Israel. Então, eu te convido a traduzir. Toda vez que você vê Israel, bota príncipe de Deus. E olha como fica interessante. Você agora é príncipe de Deus. Ó, príncipe de Deus, eu te amo. Não está falando mais de um povo ou de uma nação. Até porque Israel foi destruído e foi retirado dele. Todos os povos levados cativo da Babilônia. Quem é o Israel hoje? Eu gostaria que você tivesse muito cuidado quando ligar sua televisão, ler o seu jornal e distinguir o que é o israelense de hoje do que é o israelita de antigamente. Eu ouso dizer que não tem nem o cheiro e nem se parece mais com os israelitas. Os israelenses é quem nasce em Israel. Se eu tiver um filho e ele nascer no território de Israel, ele é israelense. Mas não obrigatoriamente ele é israelita. Ele não obrigatoriamente é descendente de Abraão geneticamente, mas nasceu no território de Israel, então ele é um israelita. E a lei de Israel ele vai ter que obedecer e a nacionalidade é israelita. Então que haja essa compreensão, para que não haja a confusão de a nação de Israel é uma nação santa. Não, santo é separado por Deus. Ela foi uma nação separada por Deus e que Deus abrangiu essa separação e essa santificação através de Jesus Cristo a mim e a você. Nós somos o Israel de hoje. O cara nasceu na África do Sul e ele crê em Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador e obedece a Cristo. Então ele é Israel. Eu sou Israel. Você é Israel. Então que essa compreensão fique muito clara para nós. Mas voltando para Ezequiel, Deus promete restaurar Israel e diz que os gentios virão. Eu, você... E diz que nós juntos com o príncipe entraríamos no santuário para oferecer sacrifício pacífico. E que o príncipe entraria lá. E quem é esse príncipe? Deus está falando a Ezequiel sobre Cristo. Erguer um templo, Deus está falando a Ezequiel sobre Cristo. E o mais interessante é quando Deus mostra a Ezequiel, que é muito famoso na leitura de Ezequiel, sobre o Vale dos Ossos Secos, em Ezequiel 37, onde Deus mostra para Ezequiel um vale. E nesse vale tem ossos secos. E Ezequiel diz que não pode haver vida. E aí Deus diz, profetiza, diz que haja vida, tendão, osso, junta no osso, que haja tendão, que haja carne. E de repente aqueles ossos vão se levantando e vão se tornando pessoas. Nós somos esses ossos secos. Deus não chamou apenas uma nação. Ele prometeu a Abraão que a descendência dele iria ser uma nação santa. Ele disse para Abraão que levaria essa nação a ser cativa no Egito. Ele tira essa nação do Egito para que ela não se corrompesse mais com os deuses do Egito. Ele passa pelo deserto com esse povo que murmura, esse povo que é rebelde, esse povo que é desobediente. Esse povo chega até Canaã e esse povo não faz aquilo que Deus quer. Está no livro de Juízes, o que você mais vai ler e sempre que há uma vitória, o povo de Israel se esquece do Senhor e volta a adorar os outros deuses. Aí eles lamentam porque passam por dificuldade. E aí o Senhor levanta um juiz. E esse juiz restaura o povo para Deus. E aí o povo volta a ser como era antes. E Deus dá a vitória. E o juiz morre. E o que acontece? O povo se esquece do Senhor e volta a fazer tudo que não prestava. E aí Deus levanta um outro juiz. E assim segue até que tem um rei. E o rei Esaú não é tão bom. Rei Saul não é da forma com que Deus gostaria que o povo seguisse, e aí Deus levanta um homem segundo o seu coração, Davi. E Davi também não é um homem perfeito, nenhum de nós somos. Os filhos de Davi pecam, a descendência de Davi peca até que leva o povo ao exílio na Babilônia, e agora Deus mostra para Ezequiel um vale de ossos secos, onde ele vai levantar a sua nação santa. Nós, eu, você, todos nós. E é interessante que se nós lermos em Ezequiel 36, Deus vai dizer o motivo do que ele faz isso. E eu quero encerrar com isso. Deus restaura Israel, Deus renova Israel, Deus toma para si o seu povo, porque nós somos o seu povo.
A partir do momento que aceitamos a Cristo, nós somos enxertados na videira verdadeira e passamos a fazer parte da videira verdadeira. E somos parte. Nós somos a videira verdadeira, porque estamos inseridos nela. E que fique muito claro por que Deus faz essas coisas. Porque essa pergunta surgiu em mim e com certeza surge em você. Por que Deus ele puniu o povo? Por que Deus corrigiu o povo? Por que Deus fez essas coisas? Isso maltratou as pessoas, mas a culpa também é deles. Mas por quê? Por que de tudo isso? Ezequiel 36, para a gente finalizar, diz assim, a partir do versículo 21. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome. Está aí o motivo. Que a casa de Israel, vamos lá na tradução? Que a casa do príncipe de Deus profanou entre os gentios, para onde ele foi. Dize, portanto, a casa de Israel, diz então aos príncipes de Deus, assim diz o Senhor Deus, não é por respeito de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanastes no meio deles. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos teus olhos. Deus ama e santifica o seu próprio nome, e ele restaura o seu povo por amor ao seu santo nome, porque com o povo restaurado, o seu nome será glorificado e louvado em todo o mundo. Deus mostra o interesse nos gentios, quando ele diz, então os gentios saberão que eu sou o Senhor. Hoje eu sei que ele é Deus, porque ele fez isso. Hoje você sabe que ele é o Senhor, porque ele santificou o próprio nome através das suas ações e correções. Nós muitas das vezes somos esse Israel aqui, que sai do mundo, sai do Egito, Deus traz para perto, Deus mostra uma cultura do reino de Deus, uma cultura completamente diferente, mas nós ou preferimos voltar para o Egito, ou nos contaminamos com os outros povos, quando na verdade deveríamos ficar com a cultura do reino. E aí Jesus ensina na oração, que todos chamamos de Pai Nosso, que venha a nós o teu reino. E quando esse reino chegar, que seja feita a tua vontade. Que nós possamos estar retidos, contidos e agrupados no reino de Deus. E assim fazer a vontade do Pai. Espero que esse estudo tenha de alguma forma te levado a conhecer um pouco mais de Deus, te levado ao entendimento do que são as profecias de Ezequiel. Espero que isso possa ter edificado a tua vida no reino de Deus. Foi uma honra para mim poder estar aqui. Assista os outros vídeos, você que não assistiu. Fiquem com Deus, fiquem com Cristo. Abraço, família. Até a próxima.